Oi, minhas filhas e meus filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Menina, no vídeo de hoje eu vou contar como eu me assumi gay. Isso aí, gente. Vou contar pra vocês como foi o processo, onde a minha família soube que eu era uma garotinha, né? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, pelo amor de Deus, chega aí na inscrição, gente. Se inscreve no canal da irmã pra poder ajudar. Vou deixar também meu Instagram passando aqui na tela para vocês irem lá me seguir. E minhas outras redes sociais está aqui na descrição do vídeo. Menina, me encontra assim nesses trajes porque hoje é dia de jogo do Brasil. Eu estou me arrumando para sair e eu vou aproveitar nesse meio tempo enquanto eu me arrumo. Eu vou conversando aqui com vocês, contando como foi essa grande história, porque muita gente me pergunta. Vamos lá, gente, vocês estão preparados? Menina, inclusive, ó, troquei minha box braid. Botei uma cone pra dar uma avivada. Garota, eu tô a cara do Vitão. Mas enfim, gente, vamos para o vídeo. Menina, tudo começou... Na verdade, quem me tirou do armário, gente, foi o meu pai. Eu acho assim, gente, eu acho muito mais fácil pro pai do que pra mãe, sabia? Porque, um exemplo, o meu pai, ele sempre soube que eu era gay, gente. E o meu padrasto também. Não sei se é pelo fato, tipo assim, deles serem homens e ele ver, tipo assim, que eu era um homem e não gostava de nada disso e tal. Enfim, pra eles foi, tipo assim, acho que ele sempre soube, gente. Sempre soube. E eu nunca enganei, menina, desde criança, Mona, sempre tive traço. Sempre. Isso, meu amor, isso ninguém pode falar. Desde que eu já era uma criança viado, gente. Se eu abrir meu álbum de foto de quando eu era criança, vocês vão ver cada foto, gente, eu tirando foto assim, com a mão no joelho, fazendo biquinho. Foto fazendo assim. Eu amava tirar foto assim, ó. Então, quando eu pego o álbum de foto assim pra ver assim, eu até falo com a minha mãe, eu falo assim, mãe, gente, como é que você não desconfiava uma menina dessa? Porque para minha mãe, gente, ela foi um pouquinho mais difícil acho que mais devido à religião, né? Porque eu cresci na igreja evangélica, minha família é uma família evangélica, assim, sabe? Por que que eu digo, gente, que foi o meu pai que me tirou do armário? Vamos lá. Meu pai e minha mãe, eles são separados. E aí, um belo dia, meu pai ligou lá para casa para saber como tava eu e minha irmã. E a minha irmã, gente, pequenininha, ela era o catiço. Aí meu pai ligava, ela falava assim, pai, isso aqui meu irmão tá fazendo. Meu irmão tá assistindo Rebelde. Pai, isso aqui meu irmão tá fazendo. Meu irmão tá brincando de boneca. Meu pai lá na puta que pariu e ela fazendo fofoca, achando, né? Que tava crente que tava abafando, né? Mas enfim, aí a minha irmã ficava com essas coisinhas, né? Tudo ela fazia fofoca pro meu pai. Pai, meu irmão tá fazendo isso, meu irmão tá fazendo aquilo. E meu pai sempre soube, né, gente, que ele era pai de duas meninas. Aí ele foi e perguntou assim pra minha irmã, Isabelle, teu irmão já arrumou um namorado? Aí a minha irmã, pequena, né, menina, ficou nervosa, olhou pra minha cara. Rafa... Aí eu, Isabelle, não quero saber de nada não. Eu com raiva dela, eu também era pequeno, né? Aí subi, fui pro meu quarto, que lá na casa da minha mãe são 2 andares. E aí eu fui pro andar de cima pro meu quarto. E aí depois que minha irmã desligou o telefone, ela foi lá no meu quarto. Aí ela, Rafa, você não sabe o que meu pai perguntou. Ele perguntou se você já arrumou um namorado. Um namorado. Tadinha, a Mona ficou... Ai, acho que eu espirrei um pouquinho de creme em vocês, gente. Menina, a bichinha chega, ficou abismada. A minha mãe tava no quarto dela, gente, ouvindo tudo. E o quarto dela era do lado do meu. E aí, quando a minha irmã falou assim, meu pai perguntou se você já arrumou um namorado. Um namorado. Menina, quando minha mãe escutou, minha mãe veio igual um foguete. Por que teu pai tá perguntando isso, Rafael? Por algum acaso você gosta de meninos? Aí eu olhei pra minha mãe, né, gente? Eu não tinha como mentir. Eu nunca gostei de mentir. Aí eu gosto. Minha mãe ficou horrorizada. Minha mãe foi e chamou meu padrasto. Ela, Gilderlan, vem aqui. Gilderlan por quê, gente? O nome do meu padrasto é Gilderlan. E aí ele veio. Aí ela, olha o que o Rafael tá falando. Agora o Rafael tá falando que gosta de meninos. Sabe o que ele fez, gente? Ele simplesmente olhou pra cara da minha mãe e fez assim, ó.
Tipo assim, porra, é sério que tá me chamando pra poder falar isso, Karina? E aí foi isso, gente. Nossa, minha mãe ficou arrasada. Aí a primeira pergunta que minha mãe fez: vem cá, você dá ou você come? Gente, eu era virgem, eu não sabia nem o que que era essas coisas. Entendeu? Eu sabia que eu era viado, mas essa parte eu ainda não sabia, gente. Eu não tinha chegado nesse babado, entendeu? Eu não sabia o que era ativo, o que era passivo, sabe? Não tinha ainda chegado nessa linha, nem sabia. Aí eu comecei a chorar. Quando ela falou isso, eu fiquei nervoso, gente. Eu comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. Aí ela pra minha irmã, e você gosta de quê? A minha irmã, mãe, eu gosto de peru, mãe, eu gosto de peru. Aí minha irmã também ficou chorando, começou a chorar. E aí, por fim, gente, minha mãe saiu do meu quarto. Aí eu deitei, eu falei assim, caralho, fudeu, 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 fudeu. Porque eu não sabia, gente, o que ia me esperar no dia seguinte, sabe? Eu não sei como é que ia ser a reação da minha mãe, se minha mãe ia fazer alguma coisa, se minha mãe ia me expulsar de casa, se minha mãe ia tocar no assunto. Mas enfim, gente, eu sei que no dia seguinte, por Deus, menina, foi como se nada tivesse acontecido. Minha mãe continuou falando comigo normal, minha mãe continuou tratando tudo normal e eu fiquei gag, gente. Eu falei assim, gente, será que minha mãe tá aprontando alguma coisa? Minha mãe não vai falar nada. Gente, e aí a minha mãe passava, eu ficava assim, ó, olhando pra cara dela, né? Tipo assim, e aí, Mona, não tem nada pra falar, não? Ficava assim. E minha mãe não falou mais nada, não tocou mais no assunto. Aí passou um tempo. Minha mãe, não sei, gente, acho que pra minha mãe foi o maior orgulho dela saber que eu era gay. Porque, sabe o que minha mãe foi fazer? Ela mesma já foi espalhar a fofoca. Já ligou pra minha avó. Olha, Ô mãe, o Rafael é gay. Já foi contar pra minha tia, já foi contar pra família inteira que eu era viado. E tipo, gente, foi uma reação totalmente o contrário, sabe? Que eu achei que ela ia ter, graças a Deus. Ela mesmo já estava espalhando pra todo mundo que eu era gay. Gay não, né? Que ela fala que é homossexual. Ah, meu filho tem um filho homossexual, que não sei o que lá. Acho, gente, que pra ela foi o maior orgulho, acredita? Mano, eu fiquei tipo assim, passado com a reação dela, passado, passado, passado. Graças a Deus, gente, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Eu sempre tive uma relação muito boa com ela. E aí você pode perguntar, Rafael, se você sempre teve uma relação boa assim com a sua mãe, por que você já não contou pra ela que você era gay? Gente, eu não contei pelo simples motivo de você ver um exemplo, você vê que eu tô com a blusa do Brasil. Você vai olhar pra mim e vai falar assim, Rafael, você tá usando a blusa do Brasil? Tipo assim, caralho, tu não já tá vendo que eu tô com a blusa do Brasil? Entendeu? Então, pra mim, tipo assim, era uma coisa que eu não precisava contar, porque eu achei que ela já sabia. Mas quando eu contei, gente, menina, foi um baque. Foi um baque, foi um baque, foi um baque, foi um baque. E aí ela lidou, gente, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo normal, até porque tava, né, gente? Até porque ser gay não é nenhuma doença, né? Nenhuma normalidade, entendeu? Ai, ela é gay. Pelo amor de Deus, né, gente? E aí foi isso. Graças a Deus eu não sofri nenhum preconceito, minha mãe me aceitou. Depois ela foi confirmar pro meu pai, né? Que eu tinha contado pra ela que eu era gay, meu pai chorou. Falou que... Ó como é que foi a diferença de reação. A do meu pai foi super tranquila. Minha madrasta, né? Quando minha mãe contou pra ele, depois ela veio me contar que meu pai chorou de alívio e falou que agora que eu tava virando homem, porque eu tinha me assumido, que a minha vida ia começar a partir dali, né? A partir do momento que eu me assumi, que tem muitos homens que não tem coragem de se assumir e fica preso no armário, que pelo fato de eu ter tido essa coragem, essa postura, eu estava sendo mais homem do que muito homem. Isso eu concordo, gente, que esses homens hoje em dia tá com nada, entendeu? E é isso, gente, isso daí foi o babado, foi assim que eu me assumi, graças a Deus, gente. A minha família é muito tranquila. Mesmo sendo cristã,
É muito tranquilo, entendeu? Até porque minha mãe não é nenhuma beata, né? Não é nenhuma habitolada, não. Então eu tenho uma relação com a minha mãe maravilhosa. Maravilhosa. A minha mãe, gente, ela é minha melhor amiga. Entendeu? Ela é minha melhor amiga. Tudo que acontece comigo eu conto pra minha mãe. E eu aconselho que vocês deveriam ser assim também com os pais de vocês. Porque se acontecer alguma coisa, é só eles mesmo que vão poder te ajudar. Não vai ter amiguinho pra poder salvar a tua pele, não, filha. Tudo é a mãe da gente, sabe? Os pais. Então foi isso, gente. Esse foi o babado aí do dia que eu me assumi. Minha mãe tem uma relação incrível com meu marido. Acho que ela gosta até mais dele do que de mim, sabe? Essa foi a história. Falei um pouco rápido, gente, um pouquinho eufórico, porque eu já tô atrasado já pra sair. O jogo é daqui a pouco. E eu, meu amor, gente, eu acho que eu nunca fui tão patriota como eu tô sendo agora, sabe? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal. Vai lá no meu Instagram me seguir. E beijo, gente. Até o próximo.